Beleza. Então já está gravando, pessoal. Na última aula falamos sobre. Vou aqui pro notebook, né? Caso tenha alguma dúvida, só fazer a pergunta, ok? E falamos sobre manipulação de arquivo, tá? É um recurso que tem aí em todas as linguagens, né? Na maioria das linguagens, ok? Falamos então como eu faço para escrever, né? Quais são os comandos de abertura, escrita, né? Leitura de arquivos, né? E no final eu tentei fazer um negócio, né? Que assim, depois que eu olhei, né? Eu falei, nossa, o ao vivo assim, né? Ele meio que deixa a gente um pouco cego, né? Porque o que eu estava fazendo? Essa linha aqui, ó, né? Essa linha da escrita, ela estava logo aqui em cima, né? E é claro que não vai dar certo. Lembra que estava vindo vazio, estava tendo uma leitura. Quem vê lá no vídeo da última aula vai perceber isso, né? Fiquei um tempão aqui tentando encontrar o erro, não consegui enxergar, né? Tava vendo que a leitura não estava lendo nada, né? E por que não estava lendo nada? Exatamente por causa dessa linha, né? Eu abri um arquivo, estou abrindo esse arquivo, mas no modo escrita. E lembra que eu falei para vocês, né? Que quando eu abro para escrita, exatamente aqui pela sigla W, né? Lembra que ele trunca o arquivo, que ele zera o arquivo, que o que tiver de conteúdo ele apaga, né? Então aconteceu exatamente isso, né? Ele abriu para leitura, mas depois ele abriu para escrita. E aí, lembra que eu estava colocando o valor 5, né? E aí, exatamente nessa linha aqui, eu não estava conseguindo ler nada, por quê? Porque exatamente aqui estava apagando, né, o conteúdo do meu arquivo, tá? Então aí só foi mudar essa linha, né? Ctrl X, e aí eu coloquei aqui embaixo. Por que aqui embaixo? Porque primeiro, né, eu estou fazendo a leitura, né, do meu estoque, verifico, né, se a quantidade está ok. Se tiver ok, produto vendido, eu decremento, né, aqui exatamente nessa linha aqui eu vou ter uma nova quantidade, né, que é um decremento da quantidade, ok? Fecho para leitura e depois abro para escrita, né? E aí vou escrever exatamente essa nova quantidade. Fecho o arquivo e ok, né? Então, só para rodar aqui, né? Eu não lembro mais se está o arquivo. Até eu vou abrir aqui. Ah lá, não tem, né? Ele vai ficar aqui eternamente porque vou criar um novo arquivo aqui. Então, esse novo arquivo vai chamar estoque.txt, tá? Então tá lá aqui, ó, estoque.txt. E eu vou abrir esse arquivo aqui e vou colocar o valor 5, né? Lembra que eu tinha dado o exemplo, né, que eu sou um vendedor de pendrive e a cada vez que eu vendo, decrementa um do meu estoque, tá? Então vou salvar aqui, já está salvo, né? Na hora que eu rodar esse script aqui, pode ver que se eu der é que ele não atualizou, tá? Se eu der dois cliques aqui, tcharam, tem que dar errado, né? Deixa eu só ver o que está acontecendo. Vou rodar novamente. Pendrive vendido. Era para ter decrementado. Agora foi. Olha lá. Ok? Então agora eu tenho 4. Decrementou o meu estoque, né? Vamos supor que eu vou vender mais um. Então vender mais um é exatamente eu clicar aqui no executar a célula, né? Beleza, olha lá, pendrive vendido. E aí ainda não atualizou, né? Dando 2 cliques aqui no arquivo, tá lá. Agora eu tenho 3 pendrives, né? Então, esse pequeno exemplo aqui, né, dessa linha foi mais para mostrar duas situações para vocês, né? Essa parte de manipulação dos arquivos, né, onde eu abro, escrevo, leio, né? E também, lembra do comando raise, né? Eu estou lançando uma exceção aqui quando o estoque for vazio, né? Então vamos supor aqui que eu cheguei a um ponto que eu zerei o meu estoque, tá? Daqui a pouquinho vai salvar, ele salva automaticamente.
né? Deixa eu só clicar fora. Ah lá, já salvou aqui, não tem mais o asterisco, né? Se eu executar aqui, ele vai lançar uma exceção, né? Tá lá, ó, falando que o estoque está vazio, ok? Mas mesmo assim ele, não escreveu não. É que aqui eu pensei que aqui faz parte da saída, né? Mas não faz parte da saída não. Então ele mostrou lá para mim, ó, estoque vazio, tá? Então é mais para complementar, fazer uma revisão aí da aula anterior. Ok, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida, né? Queria perguntar alguma coisa? Aqui ficou em vermelho exatamente porque foi aqui que lançou a exceção, tá? Então ele está meio que indicando que a exceção saiu daqui. Ok? Já coloquei esse notebook lá no Google Classroom, tá? Eu atualizei, coloquei as linhas, os textos, né? Pode ver que eu coloquei texto aqui com os comandos, tá? Para vocês fazerem uma leitura. E aí já está lá no nosso Classroom, ok? Bom, e aí agora vamos para a próxima aula, né? Onde eu vou falar para vocês sobre módulos, pessoal. Tá? Módulos. No Python vocês vão ouvir muito o termo módulo, tá? Mas em outras linguagens vocês podem ouvir o termo biblioteca também, né? Linguagem C a gente fala muito lá. Preciso adicionar essa biblioteca, né? Essa biblioteca para cálculos matemáticos, né? Ou biblioteca para manipulação de string. Então, né? Tem muito o nome biblioteca, ok? E aqui no Python a gente usa o termo módulo, tá? E o que seria esse módulo, tá, pessoal? Um módulo, né? Ou uma biblioteca também, tá? Nada mais é do que um arquivo, tá? Um arquivo que contém instruções, né? Comandos da linguagem, pode ter variáveis ali também, tá? E o módulo, ele é como se fosse uma parte de um programa maior, tá? Vou fazer uma comparação aqui bem simples, ok? Imaginem lá que tem uma fábrica, né? Uma indústria, não sei, né? Um estabelecimento bem grande, ok? Que ela tem os setores, tá? Então tem o setor financeiro, tem o setor de estoque, tem o setor contábil, né? E aí eu tenho um grande sistema, tá? E onde esse grande sistema, ele tem módulos, tá? Então eu tenho lá um software onde eu vou lá e uma parte separada desse sistema é um módulo contábil, tá? Eu posso inserir esse software, né, esse módulo no meu grande programa ou não, tá? Eu tenho o módulo financeiro, né? Então, quer dizer, esse módulo financeiro, ele só é responsável pela parte financeira, né? Esse módulo financeiro, eu não faço além do financeiro uma outra atividade, uma outra tarefa. Não, ele é responsável apenas por aquilo, tá? E vai gravando isso que eu estou dizendo, porque a gente vai ver aqui os vários módulos que tem do Python, tá? Então o módulo financeiro, ele só faz a parte financeira. Ele não tem lá um pequeno trecho de contábil, nenhum pequeno trecho de controle de estoque, nada disso, tá? E aí o módulo eu posso incluí-lo, tá, no meu programa ou não incluí-lo, ok? Então esses conceitos fazem parte aqui também desse assunto de módulos no Python, tá? E aí vocês podem me perguntar, mas professor, ainda está meio estranho isso, né? Eu entendi, mas o senhor poderia explicar melhor aí essa parte, né? Então vamos lá. Imagine um módulo que seja uma caixa de ferramenta, tá? Então imagine uma caixa de ferramenta. E nessa caixa de ferramenta eu tenho lá, lógico, né, ferramentas onde cada ferramenta faz uma coisa, ok? Cada ferramenta tem a sua responsabilidade, ok? Por exemplo, a chave de fenda, ela só parafusa, tá?
Eu tenho ali o martelo, que ele só prega, né? Ele tem todas as características, todas as ações para eu pregar um prego. Tá? A chave de fenda, a mesma coisa, ela tem todas as características, todas as ações para eu parafusar um parafuso na parede. Né? Se eu pegar uma trena, com a trena ela tem lá suas características, suas propriedades, né? Para eu apenas medir. Eu não consigo, embora é possível, né? Mas não é uma boa ideia eu martelar com uma trena. Ok? Não é uma boa ideia eu parafusar com um martelo, tá? E vocês podem pensar o módulo em Python a mesma coisa. O módulo ele tem um conjunto de instruções, pode ser variáveis, pode ser funções, tá? Aonde permitem eu executar uma tarefa, tá? Da mesma forma que a caixa de ferramenta ela permite eu executar tarefas, né? De pregar um prego, ou de parafusar um parafuso, né? Ou de medir um objeto, tá? Os módulos em Python são a mesma coisa, ok? Então, ó, volto a dizer, depois eu coloco o texto aqui, né? Eu recheio de texto, mas vamos para código, né? Para ficar mais fácil. Por exemplo, nativamente, né, de forma nativa, o Python ele vem com alguns operadores matemáticos, tá? A gente já viu aqui, ó, o mais ele soma, né, o hífen ele subtrai, o asterisco multiplica dois números, né, uma barra ele divide, ele faz o cálculo da divisão, ok? Asterisco, ele faz a potência, né, o elevado lá, né? Só que se eu quero calcular um cosseno, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu quero calcular o cosseno de um valor, tá? Como é que eu faço? Eu vou ter que codificar isso, eu vou ter que programar isso. Você pode fazer isso, tá? Mas o que acontece? Eu vou perder um tempo ali codificando isso, né? Eu vou gastar um tempo, vou ter que entender, né? E que tal se eu utilizasse um módulo que contenha isso, né? Que contenha essas tarefas, que contenha um conjunto de funções responsável pela parte matemática, né? Então não só cosseno, mas eu quero calcular fatorial, quero calcular tangente e por aí vai, tá? Então o que eu faço? Eu importo para o meu programa, eu trago para o meu programa, eu incluo no meu programa um módulo de matemática, tá? E como que eu faço isso em Python? Lembra que eu usei o termo importar, né? Importar é eu trazer, né, para o meu programa. Eu uso a palavrinha-chave import, pode ver que ela até ficou ali roxinha, né? Import, e o Python tem uma biblioteca, né, um módulo chamado math, que é uma abreviação de matemática, né, mathematic em inglês, né, e ele tem esse módulo, tá? Então eu apertando o Enter aqui, ó, se eu simplesmente, né, clicar aqui, ele vai fazer a importação desse método para mim, tá? Ele vai trazer esse arquivo que contém essas diversas funções e variáveis para o meu programa, ok? Então, por exemplo, ó, eu não tenho, né? Eu não tenho nativamente como calcular o cosseno, mas a biblioteca math, né? Ela tem isso. E aí, como que eu faço para usar? Eu venho aqui, ó, o nome da biblioteca, tá lá, ó, math, né? O mesmo nome que está aqui é o mesmo nome que está aqui. Para eu acessar uma função desse módulo ou uma variável desse módulo, eu aperto ponto, tá? Só apertando o ponto ali, ó. Agora eu tenho à disposição os diversos funções e variáveis desse módulo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó,
Eu estou até achando estranho por que não fez o. Não está trazendo ali as sugestões do autocompletar. Mas beleza. Por exemplo, eu quero calcular o cosseno de 0,5. Tá? Eu vou dar um print aqui, né, para exibir na saída do programa. Tá? E na hora que eu executar, ele está conectando lá com os servidores do Google, né, para executar esse código. Está reconectando. Ah lá, ele calculou para mim, né? Então, o cosseno de 0,5, tá? É esse valor aqui que foi calculado. Ok? Ah, mas tem só o cosseno, professor? Não, né? Eu vou até mostrar aqui, ó, MEF. Vamos ver se agora ele mostra aqui para mim, né? Ah lá, beleza, agora foi, né? Ele não tinha feito aquela hora porque eu não tinha executado, né? Eu não tinha incluído ainda, tá? Embora fiz o import, mas eu não tinha rodado o script, então ele não incluiu a biblioteca. E aí, ó, tem um monte de funções aqui, né? De cosseno, né? Cosseno H. E aí eu já não sou um profundo conhecedor aí dessa parte, tá? Mas tem, ó, Scale, que é arredondamento para, não sei se agora não lembro se é para cima ou para baixo, tá? Apenas cosseno, cálculo de graus, né? Tem aqui uma função de distância, se eu não me engano, né? Acho que exponenciação, acredito que deva ser exponenciação. Calcular o fatorial, arredondar para baixo, ó, é exatamente isso. O Scale arredonda para cima, né? Deixa eu achar aqui ele, ó. O Scale ele arredonda para cima e o Floor, né? Ele arredonda para baixo, tá? Cálculo de fatorial, valor absoluto, né? E mais uma série de outras coisas, né? Que ele, de certa forma, a biblioteca faz isso pra gente, tá? Calcular logaritmo, aqui uma variável, né? Um exemplo de variável, eu tenho aqui, ó, o pi, né? Então eu preciso digitar lá o pi, escrever o pi, não, né? Simplesmente eu importo a biblioteca MEF, né? E aí ele já disponibiliza lá o valor do pi sem eu precisar ficar digitando, tá? Posso digitar? Pode, mas mais fácil, né, utilizar a biblioteca, ok? Radianos e por aí vai, né? Tem uma série de coisas aqui que a biblioteca, o módulo, né, MEF, nos oferece, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu quero calcular o fatorial, olha lá, o fatorial de 5, né? O que é o fatorial? Dado uma sequência, né, que vai de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu faço um multiplicatório, né? Então é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? E aí, se eu não me engano, né, se eu tiver bom ainda, eu lembro que dá 120, se eu não me engano, né? Então, vou colocar aqui na frente, ó, fatorial nada mais é do que 5 vezes 4, que dá 20, vezes 3, que dá 60, vezes 2, né, que dá 120, e 120 vezes 1, né, no próprio 120. Ok? Então até vou colocar aqui, ó, 120. Então, executando novamente, tá lá, ó, calculo o fatorial. Professor, eu posso programar o fatorial e eu quero fazer? Pode, sem problema nenhum, né? Mas é um tempo a mais que você está ali gastando para implementar, para codificar o código do fatorial, né? Sendo que já tem uma função pronta, né? E em Python é muito isso, tá? A gente depois vai ver a parte de ciência de dados e é claro, né? A gente vai o quê? Importar módulos. A gente vai usar módulos. A gente não vai codificar módulos, criar, né? A gente vai simplesmente usar os módulos que já tem para essa parte de ciência de dados, tá? Então a gente só vai utilizar, ok? Então isso é um módulo, ok, pessoal? Módulo nada mais é do que um arquivo, ok? Que de certa forma esse arquivo a gente
traz para o nosso programa, né? Inclui no nosso programa e a gente utiliza. Ok? Então aqui, podem ver, ó, vou até comentar aqui na frente, import math, né? Eu estou importando o módulo matemático chamado math. Só tem ele, professor? Não, existe um monte de módulos, tá, pessoal? Existem centenas, eu acho que até milhares, né, de módulos em Python, tá? Muitos vêm de forma nativa. O que é forma nativa? Ele quando você instala, ele instala esse módulo, tá? Agora, muito deles você tem que instalar, tá? Você tem que baixar e instalar. Quando você baixa o Python e instala, já vem com alguns, né? Por exemplo, já veio aqui com o Math, tá? Pode ver que lá no básico aqui do servidor do Google, ele já vem com o Math instalado e ok, tá? Mas quando eu quero procurar alguma coisa, aonde que eu vou? Tem esse site aqui, tá, pessoal? O pypy, né, .org, tá? O que é esse site aqui? É simplesmente, olha lá, você procura, instala e publica pacotes, tá? Módulos em Python. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver algum módulo para desenvolvimento de jogos. Então, Game Development. Então, vou clicar aqui, né, para ele buscar. Tá lá, ó. Então tem algumas bibliotecas, alguns módulos aqui que vai facilitar de certa forma, né, o desenvolvimento de jogos, ok? Aí, ó, tem Pygame, né? Então tem algumas outras coisas aqui também que talvez venha embutido, né? É módulo de um módulo, tá? Vamos ver se a gente encontra esse Pygame aqui, que esse eu já ouvi falar, né? Pygame. Olha lá, tá? Então é um módulo aí para desenvolvimento de jogos utilizando a linguagem Python. E vocês podem ver que não existe só um módulo, tá? Tem um monte aqui, ó. Então eu estudo algum, né? Ver com qual eu tenho uma facilidade maior e começo a utilizar, ok? Então esse é o conceito de módulos, ok, pessoal? Eu vou utilizar só o Math porque o Math é mais fácil, tá? Ele é o que já tem instalado, então bem tranquilo, ok? Mas, por exemplo, existe também, ó, um módulo chamado string, tá? Que nesse módulo string eu posso fazer eu tenho um monte de funções que manipula string, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu só comentar, né? Importando o módulo string para manipulação de textos. Vamos deixar assim, né? Módulo, tá? E aí, mesma coisa, se eu vier aqui embaixo, eu vou, por exemplo, lembra, né? Como é que eu acesso? Através do nome do módulo aqui, né? Ó, string, então, olha lá, ó, string, ponto. Lembra que... agora foi, ó. E ele tem alguns métodos ali para mim, ó. A maioria são atributos, ó. Quais são os atributos que eu tenho aqui, ó? Quais são as letras do código ASCII, tá? Se eu quiser imprimir todas as letras do código ASCII, ó, vou até utilizar aqui, né? E vou dar um print. Na hora que eu executar, ele vai mostrar lá, ó, A, B, C, D, F, G, todo o alfabeto, né? De certa forma aqui todo o alfabeto, tanto minúsculo, tá? Quanto maiúsculo. Ok? Então, eu quero trabalhar com o alfabeto, quero fazer alguma manipulação e tal. Eu vou precisar criar uma variável e colocar na mão? Não, né? Já tem aqui, ó, através do módulo string, ele tem lá uma variável, né, chamada ASCII letters, que já vem com todos, né, com todo o alfabeto, tanto minúsculo quanto maiúsculo, pronto para eu usar.
tá? Não preciso trabalhar com isso. Vamos ver mais algum exemplo aqui do módulo string, né? Colocando aqui, ó, deixa eu ver, só isso? É só isso mesmo, não tem... Ele é composto na maioria das vezes, né, lá, por variáveis, né? Ele tem poucas funções. Aqui, ele só tem essa função aqui, ó, que é representado por esse quadradinho aqui, tá? Isso aqui são a representação de variáveis dentro do meu módulo, tá? Ó. E aqui, esse cubo aqui, né, ele representam funções. Então aqui, pelo que eu estou entendendo, ele vai pegar uma string e deixar ele em Caps Word, não aparece nada aqui, né? Printa o valor. Bom, vamos testar, vai. E aí eu vou, já que ele é uma função, vou fazer o seguinte. Oi, pessoal. Vamos ver o que ele faz com essa string aqui, né? Ele pode ver que as primeiras, né? As primeiras letras das palavras ele coloca em maiúsculo, né? Então é tipo... Tem uma outra função que faz isso também. Eu não sabia que essa Caps Word fazia a mesma coisa, né? Mas, então, beleza. Então pode ver que a Cap Words nada mais é do que as primeiras letras de uma palavra, né? Ele coloca em maiúsculo, tá? Então, como que eu poderia fazer isso, né? Poderia programar novamente, né? Poderia programar isso? Pode, tá? Mas já tem funções que já fazem isso, tá? Então, em Python você tem que tomar muito cuidado para não reinventar a roda, tá? Porque tem muita coisa pronta, pessoal. Muita coisa pronta, né? Então, às vezes você não precisa ir trabalhar, né, do zero, criar funções, nada disso. Às vezes vai ter que vir aqui no site do PyPy e procurar, né, algum módulo já pronto para vocês trabalharem, ok? Voltando aqui, vou abrir aqui uma outra seção, vocês vão entender o porquê. Então aqui bem simples, né? Importei math, importei string, e aí aqui ok, mas existe uma pequena desvantagem utilizando, né? Eu fazendo dessa forma aqui, né? Import e o nome do módulo, tá? Existe uma pequena desvantagem. Por quê? Porque se eu vier aqui, né? Import math ou import string, o que acontece? Lembra que eu disse para vocês, o math e o string, eles são um composto de variáveis e de funções, tá? Quando eu faço import math, eu estou trazendo todas as variáveis, todas as funções do math para o meu programa. E percebam que eu só usei o cosseno e o fatorial. O que isso quer dizer? De certa forma, eu estou ocupando espaço na minha memória. Tá? Se eu vier aqui e rodar o seguinte comando, né? Acho que é dir. Acho que é dir. E executar. Olha lá, eu estou trazendo, ó, o math e a string para dentro da minha memória. Tudo isso aqui, ó, está na minha memória, ok? Relacionado ao Python. Quando eu estou importando o math, está trazendo, ó lá, ó, tudo do math e tudo de string para o meu programa. Mas eu só estou usando duas coisas, né? Ó, dois aqui, né? Do string e dois do math. Como é que eu faço para pegar apenas uma ou duas, né? Ou até mais, mas não o módulo inteiro? Eu quero só alguma coisa específica, aquela função ou aquelas duas funções, né? Ou aquelas duas variáveis. Como é que eu faço isso? E é aí que existe, ó, uma variação, tá? Uma variação desse import math, que é o seguinte: eu quero do módulo math, né, ó, from math, import
que eu importei mesmo? Cosseno, apenas o cosseno, tá? E aí agora, ó, print o cosseno, acho que de 0,5, né? Então se eu rodar aqui, ó, olha lá, o mesmo resultado, tá? Ok? Então perceba que a diferença, né, dessa forma de importação para essa maneira aqui é que desta maneira aqui eu estou importando, eu estou trazendo apenas a função de cosseno, tá? Apenas a função de cosseno. Eu não estou enchendo a minha memória RAM de todas as funções que tem o módulo MEF. Eu estou fazendo apenas, né, do cosseno. Ok? E o que muda também nessa maneira aqui, né? Perceba o que? Quando eu faço o import e o módulo, eu tenho que colocar, né, quando eu vou utilizar, o nome do módulo, ponto, a função ou variável que eu quero utilizar, tá? Nesta maneira aqui embaixo, percebam que eu não preciso mais colocar, né, o nome o nome do módulo e acessar ponto o nome da função, tá? Perceba que aqui, ó, eu só estou importando a função de cosseno e eu posso usar ela já direto. Eu não preciso utilizar aqui, ó, mef.cos, tá? Tanto que se eu clicar aqui para executar, vocês vão ver que, né, olha lá, rodou da mesma maneira, mas eu estou de certa forma aqui, né, eu posso omitir essa parte que funciona do mesmo jeito, ok? Ah, mas posso utilizar, professor? Posso colocar aqui MEF só para eu não esquecer? Pode, tá? Só que vocês viram que funciona sem o nome do módulo da mesma maneira. Opa, tirei aqui o C, né? Ok? Então, acaba de certa forma o quê? Economizando, né? Você não importando, não trazendo todas as funções e só aquela que você precisa, ok? Fazendo uma comparação bem idiota, né? Que eu acabei de pensar aqui agora, mas sei lá, né? Talvez ajude a visualizar isso melhor. Desta maneira aqui, imagina que eu estou trazendo um navio cargueiro para instalar no porto ele completo, tá? Então todo o carregamento dele aqui, ele vai ocupar, né, praticamente quase que meu porto completamente, ok? Mas eu estou utilizando apenas um container dele, né? Então existe uma maneira de eu não precisar trazer o navio cargueiro inteiro para o porto. Eu quero só um container lá, né, que fala sobre roupas, né, que está lá armazenado roupas que eu quero utilizar. Eu consigo fazer isso? Consigo, né? Então lá daquele navio, ó, eu quero apenas, né, o container relacionado a roupas e trago aqui para o meu programa. Certo, pessoal? Tranquilo? Mas professor, não quero só aquele container de roupa. Eu quero o container de roupa, mas eu quero mais um outro container ali que é de bermuda, tá? Eu consigo fazer isso? Não quero o navio inteiro, só quero esses dois containers. Consigo também, né? Então aqui, ó, vou importar o cosseno e quero também importar a função de fatorial. E beleza, sem problema nenhum, né? Só vai carregar essas duas funções para minha memória, ok? E aí eu só utilizar, né? Aí eu não coloco, não preciso, né? Posso colocar, mas não preciso mais colocar o nome do módulo. E diretamente eu uso aqui, ó, o nome da função. Então, fatorial de 5, que a gente já sabe que é 120, né? Executando aqui. Ok. Certo, pessoal? Tranquilos? Vamos lá então, né? Deixa eu ver. Agora queria tentar dar um exemplo aqui. Não sei se vou conseguir, tá? Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, né? Depois, ok? Eu consigo criar os meus módulos, né? Ah, eu não encontrei nenhum módulo
que satisfaz a minha necessidade. Eu quero criar o meu módulo. É possível? É possível, tá? Só que eu só não sei como é que faz aqui no notebook, né? Depois eu vou tentar aqui, vamos ver se dá certo, tá? Deixa eu lembrar aqui agora, from f, né, cos e fatorial, beleza. Eu posso também, uma substituição, né, dessa maneira aqui, lembra que eu estou trazendo, né, import, eu estou trazendo o módulo todo, mas eu poderia fazer isso aqui também, né, ó, from, por exemplo, string, import, tudo do módulo, né, o asterisco aqui, ele seria um coringa, né, informando o seguinte, não, eu quero o módulo inteiro, tá? Então essa linha aqui, né, ó, essa linha que eu estou deixando em azul, né? E essa linha aqui é a mesma coisa, tá? A diferença é que aqui eu estou digitando menos, tá? Mas aqui tem a mesma semântica, né? Tem a mesma ação, mesma execução. Eu estou trazendo o módulo inteiro, ok? Um outro ponto que eu queria mostrar aqui para vocês, com relação a essa parte de módulo, né? Eu acho que eu vou utilizar aqui em cima, que é o que? Eu dar nome, eu dar um apelido para o módulo, tá? É o que se chama de alias, né? Alias, deixa eu vou comentar aqui embaixo, só para ficar mais fácil. É eu criar o alias, nada mais é do que um apelido para o módulo. O que seria isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou só comentar aqui em cima e vou fazer o alias aqui embaixo, tá? Imagina a seguinte situação. Eu quero importar, né, fazer um import aqui de string, mas eu não quero ficar digitando string a todo momento, né? Eu quero, de certa forma, sei lá, falar que quando eu digitar S, por exemplo, né, uma abreviação de string, tá? Quando eu digitar S, é a mesma coisa que eu precisar, né? Eu estiver digitando string, tá? Então, por exemplo, dessa maneira aqui, quando eu vou utilizar o módulo, né? Eu vou utilizar o módulo string, print string ponto, acho que é ASCII, né? ASCII letters. Então, vou colocar aqui, ó, ASCII letters, né? Mas percebam, eu estou escrevendo string aqui e eu queria economizar, né? Às vezes vocês podem encontrar módulos aí, que string só tem, né, de certa forma aqui, 6 caracteres. Mas imagina, sei lá, um módulo aí que ele tem um nome bem extenso, né? E toda hora você tem que ficar utilizando ele. Eu posso dar um apelido. E aí o apelido é através da palavra-chave as, né? Então, import, né? Importa o módulo string como com o apelido S, por exemplo, tá? E aí aqui embaixo, ó, não preciso mais utilizar a palavra, né, o nome do módulo, e apenas S, né, que é o apelido que eu estou dando para o módulo string, tá? E aí eu só uso o apelido para chamar, tá? Então existe essa possibilidade, né, de eu atribuir um apelido, um alias, tá, para o módulo, ok? E aí eu não preciso digitar o nome do módulo por completo, ok? É só uma forma aqui para mostrar para vocês, porque às vezes vocês podem fazer algum estudo complementar, né, em outras fontes, e aí vocês podem encontrar essas várias maneiras, né, de importar módulo, ok? E aí vocês podem achar, poxa, mas o professor não explicou isso, né? Então já estou explicando aqui essas maneiras de importar. Deixa eu ver se eu consigo criar um módulo aqui, tá? Um módulo nada mais é, tá, pessoal, do que um arquivo, tá? Vou criar aqui, ó, um arquivo qualquer. Vou dar um nome para ele, vou chamar ele de módulo, tá? Sem criatividade nenhuma, né? Mas todo arquivo em Python, ele é um módulo, tá? Então todo arquivo Python, né,
ele é um módulo, ok? Eu vou colocar aqui dentro desse módulo só para ver se... ele abriu aqui. Vamos ver se ele deixa eu fazer alguma coisa, tá? Vou falar o seguinte, que eu tenho aqui uma variável chamada saudação, tá? E aí essa variável saudação, ela tem um texto olá. Simplesmente isso, tá? Vou tirar o foco para ele salvar. Ah lá, cliquei aqui, ele já salva. Deixa eu ver se eu consigo fazer o import assim. Não sei se dá certo, tá, pessoal? Import. E aí eu vou criar, né? Vou dar um import em módulo. A princípio tá dando certo, né? Vamos ver. Se eu executar, ok. A princípio então funcionou. Dando um import aqui, ó, ele trouxe o módulo. Agora eu vou utilizar, né? Então vou dar um print em módulo, né? Ponto a minha variável. Olha lá, ó, minha variável chamada saudação. Dá certo então, menos mal, né? Então o que eu queria mostrar aqui para vocês nesse exemplo é que é possível eu criar um módulo, tá? Criei um módulo aqui, ó, .py, né? É um arquivo Python, tá? É um arquivo Python normal. E aqui eu estou fazendo um import desse arquivo, ó. Preciso colocar o .py aqui no final, ó? Não precisa, tá? Quem instalou Python aí na máquina de vocês, se vocês procurarem, tem lá, ó, math.py, tá? Mas não precisa utilizar o .py, a extensão do arquivo aqui, ok? Então aqui, ó, um exemplo para vocês que eu consegui. Eu criei um módulo e importei aqui no meu programa, tá? Se eu rodar aqui, ó, ele vai mostrar o olá, tá vendo? Só lembrando, tá, pessoal? Isso aqui é um prompt de execução, tá? E aqui é um arquivo, né? Aqui é um arquivo que está dentro da minha estrutura de diretório, tá? Que é um arquivo Python, olha lá, extensão .py, e eu estou importando aqui para o meu programa. Ele dá esse erro aqui, não sei porquê, né? Tá com esse sinalzinho aqui, ó. Mas eu acho... tá... O importante é que funcionou, tá? Eu quero incrementar aqui o meu módulo, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma função que cumprimenta, tá? E esse cumprimentar aqui eu vou passar um nome. E o que ele vai me retornar, né? Vai me retornar a saudação, tá? Minha variável saudação concatenado, tá? Com o meu nome, com o nome aqui, ó. Certo? Tô colocando uma vírgula aqui só para... Acho que é melhor aqui mesmo. Então, olha lá. Olá, fulano de tal. Ok? Se eu pedir aqui para executar, né? Eu quero executar agora não mais a variável, mas eu quero executar agora, né, ó, print o módulo ponto, como é uma ação, né? É um verbo, então é complementar. E aí eu dou um nome, por exemplo, eu vou colocar o meu nome aqui, né? Ricardo. Tá? Na hora que eu executar, eu vou só comentar esse de cima, né? Para não aparecer duas vezes. Legal. Cumprimentar. Módulo não... Escrevi errado aqui. Vou dar um Ctrl C daqui. Pra cá. Ele não achou. Agora deu problema. Módulo não tem um atributo complementar. Eita. Mas ele está achando
A variável ele achou. A função... Será que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui? Deixa eu só ver, né? Clicando aí, tirando o nome. Por algum motivo ele não está achando a função complementar. Não estou vendo aqui qual o motivo. Se alguém estiver enxergando aí, né? Quiser informar, deixa eu ver se pode ser por causa disso, né? Mas acredito que não. Não, ele não está vendo aqui a minha função, tá? Ele só tá enxergando, não sei, né? Confesso aqui, pelo fato de ser o notebook, eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Mas ele enxergou apenas a variável saudação, né? Que eu estou definindo aqui no módulo, mas ele não encontrou a minha a minha função, né, complementar. Que estranho. Bom, eu falo porque eu fiz isso fora do notebook e funcionou. Então deve ser alguma coisa aqui com o notebook, tá? Não sei dizer para vocês. Mas já deu para ter uma ideia, né? Então o módulo ele pode ter tanto variável quanto funções, tá? Essas funções elas fazem alguma coisa, ok? E eu posso fazer o import deles no meu programa, tá? Eu vou até dar um recarregar aqui na página para ver o que poderia ser, né? Mas eu tenho aqui o módulo. Ele está aqui com a ação, abre e fecha parênteses. Aqui se eu executar não vai dar problema nenhum. Mas, se eu vier aqui, módulo, ponto. Ele fica só no saudação mesmo. Certo, pessoal? Mas já dá para entender, né? Aqui, né? Se eu consigo, de certa maneira, criar um módulo, né? Para uma necessidade que eu preciso, ok? E aí eu utilizar no meu programa. Eu ainda vou tentar from módulo import. Vamos ver o que ele me oferece aqui. Caramba. Eu já começo a pôr em xeque aqui o que eu estou fazendo de errado. Aqui def, cumprimento, o nome, abre e fecha parênteses, um nome de uma variável, posso não ter esse nome. Aqui tem um parênteses a mais, 2 pontos, aqui está indentado. Oi, ele não reconhece. From import tudo, vai. Tá, aqui foi print módulo. Ele não acha, ó. Depois eu vou ver, pode ser alguma coisa aqui do notebook, tá?
Mas a ideia aqui para vocês era mais ou menos isso, né? Que eu posso criar o meu módulo. Certo, pessoal? E aí vocês podem me perguntar, mas professor, como que eu instalo um módulo? Né? Como que eu posso fazer aqui para instalar um módulo, né? No meu computador? Como que eu faço isso? Existe um programa, pessoal, que... Deixa eu só colocar aqui. Voltar aqui no site. Que se chama pip. Tá? O que é o pip? O pip nada mais é do que o gerenciador de módulos do Python. Tá? Então ele já faz toda a instalação para nós. Por que a gente utiliza o pip? Né? Pip é dessa maneira aqui. Tá? O pip nada mais, eu não sei se eu consigo também instalar ele aqui nesse comando. Tá? Pode ser que eu não consiga. Ok? Mas vamos ver. Já até fala aqui mais ou menos, ó, tem que usar o porcento. Então tem que ter o porcento aqui, né? Pip. E o pip nada mais é que esse gerenciador de pacote, o que ele faz? Ele vai aqui nesses repositórios, né, de pacotes, de módulos, ok? E instala pra gente. Mas por que precisa de um software para fazer isso? Não é só eu fazer download aqui de algum pacote, colocar numa pasta específica e está funcionando? Sim, tá? Só que eu vou voltar um pouco nos primórdios aí da programação para eu mostrar o porquê utilizar esses gerenciadores de pacote, tá? Hoje, na maioria das linguagens, cada linguagem tem o seu gerenciador, tá? Nossa, acabei fazendo alguma caca aqui, né? A maioria das linguagens, elas têm o seu gerenciador, ok? Por exemplo, o Python tem o dele, o JavaScript tem o dele. Deixa eu recarregar aqui, porque... recarregar. Java tem o dele. Então, hoje em dia, a maioria das linguagens, eles têm os seus gerenciadores de pacotes, tá? E por que usar um gerenciador de pacote? Imaginem o seguinte, eu tenho lá um módulo, né, gerenciador de módulos também. Eu tenho lá um módulo, ok? Eu estou desenvolvendo um módulo. Mas eu tenho ali situações desse módulo que eu preciso de um outro módulo para concluir ali o meu módulo. O que eu faço? Então eu tenho dependência de módulos. É um módulo que eu estou construindo que depende de outro. E aí pode ser que esse outro dependa de outro módulo. Isso eu estou fazendo tá? Um depende de um que depende de um. Mas pode ser que um módulo dependa de outros dois módulos. Que esses dois módulos dependem de, sei lá, e aí a coisa vai generalizando. Né? Perceba que vai aumentando esses nós da árvore, né? Vai ramificando e a coisa pode ser muito complexa, tá? Então o que eu teria que fazer? Antigamente eu baixo um módulo, aí vou lá, baixo as dependências de cada módulo, que esses módulos têm as suas dependências e aí a coisa vai indo, né? E aí no final, quer dizer, eu tenho que conhecer o módulo por completo, porque ele tem essas dependências. Aí até que alguém, né, teve essa ideia genial de fazer o quê? Um software que gerencia isso. Ele vai lá, ele vê essas dependências e ele vai baixando. Né? Vai fazendo download e instalando. Tá? Então, como eu disse, a maioria das linguagens hoje tem o seu próprio gerenciador de pacote, seu gerenciador de módulo. Né? E o do Python é o que se chama pip. Tá? E como que eu faço isso? Como que eu uso o pip? É de forma bem simples, tá? Eu uso a palavra-chave pip, a outra palavra, uma flag, né, falando que eu quero instalar, né? Então install, ok? E o nome aqui do pacote, no nome do módulo. Vocês viram que se eu vier aqui, né, só digitar pip, ele vai mostrar um pop-up. Agora ele não mostra. Aí, beleza. Ele mostrou um pop-up onde ele fala o seguinte, olha lá, ó,
Se eu quero instalar um pacote, né, um módulo usando o pip, eu tenho lá aqui alguns exemplos de programas, tá? Alguns exemplos de como utilizar. Então, olha lá, ó. Esse módulo a gente vai utilizar, né, quando a gente entrar na parte de ciência de dados, a gente vai ver o NumPy, tá? Ele é um módulo muito utilizado nessas programas de computação científica, né, de matemática científica. O NumPy ele é a base de muitas dos módulos, tá? E aí, ó, por exemplo, se eu quero instalar ele, tá lá, ó, porcento. Aqui eu uso porcento, tá? Porque eu estou no notebook do Google, né? Mas se vocês estiverem aí na máquina de vocês, né, lá no CMD, né, no prompt de comando, não precisa desse cara aqui, né? Esse porcento. Então, olha lá, pip install e o nome da biblioteca, tá? Aqui um outro exemplo, né? Eu estou usando uma outra biblioteca, ó, pip install pandas, ok? Então vamos instalar o NumPy aqui, só para, eu acho que até já vem, né? Mas vamos ver. Então, ó, porcento, né? Porcento, pip, quero instalar o NumPy. Eu peço para rodar aqui, né? Olha lá, como eu já havia dito, né? Já existe, né? Ó, ele já está satisfeito, né? Já existe o módulo, né, NumPy aqui nesse ambiente do Google, tá? Eu vou tentar instalar um outro aí, vamos ver se existe, né? Flask, tá? Flask é um módulo de desenvolvimento de software para web no Python, tá? Vamos ver se ele instala aqui. Opa, não é só apertar Enter, né? É clicando aqui. Já tem também. Caramba, tem tudo. TensorFlow é um módulo para desenvolvimento de Deep Learning, tá? TensorFlow. Vamos ver aqui, executando. Caramba, mas tem tudo. Olha lá, tudo tá já satisfeito, né? Já existe o módulo. Olha lá, ó, e pode ver que o que ele está falando aqui, ó. O TensorFlow já está instalado, mas olha o tanto de outros módulos que são dependentes. Olha o NumPy aqui, né? Como eu disse para vocês, ele é a base de muitos outros módulos, né? E olha aqui a dependência de vários outros, ó. Tá? Se não tivesse um gerenciador de pacotes, para você instalar esse cara, você tinha que vir aqui, baixar, instalar, pegar esse aqui, baixar, instalar, e assim sucessivamente, tá? Agora com o gerenciador de pacote não, ele faz tudo isso de forma automática, ok? Eu estou tentando aqui pensar em alguma biblioteca, né, alguma coisa aqui para baixar, só para vocês verem baixando e instalando, né? Mas pelo jeito tem quase tudo. Então vamos ver aqui alguma coisa, né? Vamos de desenvolvimento de jogos, vamos voltar nesse assunto, né? Só para quero baixar esse cara aqui. Vamos ver. Aqui, ó, eu posso fazer o download, né? Mas não vou fazer essa loucura. Aqui eu fui para a página do GitHub. Aqui, ó. Vou pegar, ó, Game Development. Vou pegar esse cara aqui. Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. Vamos ver se... Opa, não é só apertando Enter, né? Clicando aqui. Agora sim, olha lá, ó. Coletando, ó, tá baixando, né, ó, o pacote, tá? Só que ele tem dependências de outros pacotes, né, ó, esse Panda 3D. Olha lá, ó, instalado, né, com sucesso. Então, esse módulo Game Development, ele tem a dependência desse Panda 3D, tá? E aí ele baixou, né? Ele já tinha o Pygame, ó. O Pygame já estava instalado, tá? Que é uma outra dependência desse módulo aqui, mas ele não tinha esse Panda 3D. E aí, ó, ele baixou
instalou e aí agora tá tudo aí, certo? Então o pip install, né, é um gerenciador de instalação de módulo, tá? Eu só instalo? Não, eu posso remover também, né? Eu posso de certa forma fazer aí algumas operações, tá? Eu mostrei aqui só o install, que é como eu instalar, mas eu posso remover, e aí se eu não me engano acho que é remove. Remove e o nome do módulo, tá? Clicando aqui, vamos ver se ele faz a remoção pra gente, né? Não é remove. Legal, hein? Delete, não é delete também. Poderia jurar que era remove. Não, não é. Vamos ver. Vamos dar um help no comando pip. Vamos ver se ele aparece aqui. Porcento pip. É que também não vai aparecer, tá? Vamos procurar na internet, né? Eu poderia jurar que era remove, mas não era. Ah, uninstall. É pip uninstall. Então eu venho aqui, voltando lá, né? Só no que eu instalo. Então, comando. Cadê o porcento? Pip uninstall game. Deixa eu ver se já está aqui no Ctrl V. Tá. Aí beleza. Eu executo. Aí ele me pergunta, né, se eu quero. Ele encontrou, você quer realmente sim ou não? Eu coloco sim. Ó, até que enfim apareceu, né? Olha lá. Ó. Dou um enter e ele começa a desinstalar o pacote para mim. Tá? Então já desinstalou o Game Underline Development. Tá? A gente vai trabalhar, né, muito com o pip para instalação dos outros módulos, tá? Só que vocês já viram que tem a maioria aqui no notebook, ok? Então, aqui quem estiver utilizando o notebook, né, na casa de vocês, já tem tudo quase que pronto, né? A gente tentou instalar alguns aqui, mas já a gente viu que estava tudo com as exigências satisfeitas, né? Mas quem tiver instalado o Python no computador, né, vai ter que ir lá no prompt, né, e digitar pip install, aí vamos utilizar o NumPy, né? Depois pip install o matplotlib, né, que é o módulo para desenvolvimento de gráficos, tá? Pip install pandas, né, que a gente vai utilizar aqui também para essa parte de ciência de análise de dados, tá? Então, quem estiver utilizando o ambiente fora o notebook vai precisar fazer isso, tá? Bom, pessoal, por enquanto, né, eu mostrei aqui para vocês como que funciona, né, essa parte de módulos, né, de uso dos módulos, tá? Como que eu faço para utilizar apenas as funções desses módulos. E aqui embaixo um exemplo, tá? Só um exemplo aqui de como criar um módulo, ok? Como eu faço a criação de um módulo. Na aula que vem eu vou ver como que eu faço para gravar, tá? Porque o gravador que eu estou utilizando aqui, que é aquele que o atalho é o Windows G, ele não grava fora do navegador. Pelo que eu testei aqui, ele não grava fora do navegador. Eu vou ver se tem que fazer alguma configuração nele, e aí eu utilizo o Python fora desse ambiente aqui do Google, né, do Google Colab, tá? É o Python instalado na minha máquina mesmo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que cria um módulo, né? Vou falar sobre essa parte aqui de forma mais completa, ok?
Dúvidas? Alguém queria perguntar alguma coisa? Falar algo? Ah, aqui ó. O pessoal já fez algumas perguntas, eu não tinha visto, né? Então vamos lá. Uma pergunta sobre funções. Pode fazer a operação no return mesmo? Deixa eu ver quem perguntou. O Gabriel. Pode, Gabriel, sem problema nenhum, tá? Eu, por exemplo, vou voltar lá só para a gente ver, tá? Eu poderia fazer de certa forma aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Eu poderia fazer uma função, ó lá, ó. Por exemplo, somar, essa é a minha função, vai somar, ela recebe dois números, tá? Então, num1 e num2, tá? E aqui embaixo eu faço o seguinte, ó, no return eu faço num1 mais num2, sem problema nenhum. Somar é uma coisa simples, né? Por isso que dá para fazer no return. Agora, se fosse uma função mais complexa, né, que vai várias linhas de código, aí, né, você primeiro vai ter que criar essas linhas aqui, né, esses comandos, tá? Ó, tô colocando aqui como reticências para simbolizar diversos comandos, tá? E aí depois você retorna um resultado. Ok? Agora, se for muito simples, nesse caso aqui a minha função apenas faz a operação de somar, eu já posso colocar aqui, né, o resultado da soma de num1 mais num2, ao final da execução dessa operação, ele faz o retorno. Ok? Deixa eu ver aqui. O Gabriel fez essa pergunta. Respondido, Gabriel? O Kaique perguntou: acho que o Zorin tem que instalar o pip. Zorin? Quem é? Bom, não sei. Mas aqui. Não, o pip, o Kaique. Quando você instala o Python no seu computador, né, você vai lá no site do Python, né, você vem aqui, ó, python.org, né, e você instala, vem aqui, ó, download e instala, ele já instala com o pip, tá? E aí é só você ir lá no prompt do comando e colocar, né, pip install, né, e o nome do pacote, ele já baixa para você, tá? Então, quem instalou o Python na máquina já vem com o comando pip. Como aqui eu estou usando o ambiente já pronto, né, do Google lá, o Google Colab, então por isso que já tem muita coisa que já está nesse ambiente aqui, ok? Sudo. Opa, vi aqui, Gabriel. Sim, sim, respondido. O Kaique falou sudo apt. Aqui, no Debian, né? Sudo apt install Python 3 hífen pip. Zorin é uma distribuição, eu não sabia, cara. Variante do Debian, né? Porque você está usando o apt aqui, acho que é do Debian, né? A distribuição já vem com o Python instalado. Então, quem usa Linux, cara, já tem, né, muitos, eu não sei como é que, muitos drivers, né, acho que chama módulo também no Linux, né? Muitos dos drivers são feitos em Python, né? Então ele precisa ter o Python rodando ali, tá? Então quem usa Linux, tá, pessoal? Nem precisa muito se preocupar com essa parte de instalação de Python, porque já vem tudo pronto, tá? Já vem aí com o Python instalado, e aí, se vem com o Python instalado, você já pode utilizar o pip para baixar módulo, ok? Eu formatei a máquina de novo e chequei aqui antes de fazer algum erro. Fechou, tá? Certo, pessoal? Bom, vou parar aqui a gravação, tá?